primeiro se escolhe o alvo, a pessoa, e depois se constrói a suspeita fundada, que antes inexistia. Então, cuidem no tocante ao embaralhamento de conceitos. Por quê? Porque o direito, como ciência, ele tem linguagem própria, vocábulos, terminologias, expressões e, sobretudo, é técnica. Então, o que serve é a fundada suspeita e não a suspeita fundada. E aí o que acontece? Como que se verifica isso? Se vocês lerem o Código de Processo Penal, o artigo 244 ele deixa claro que a busca pessoal, e aí vale também ela para domiciliar, ela só pode ser realizada sempre e quando houver essa fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada ela esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Fora desses casos, ninguém pode ser abordado. Ninguém. Exemplo. Esse exemplo eu cito sempre porque é um exemplo fácil e acontece. Alguém parado numa sinaleira, com o seu carro, sinal vermelho, aí encosta ao lado uma viatura. Essa viatura, encostando ao lado, a pessoa que está com o carro parado enxerga a viatura e, cometendo uma infração administrativa, passa o sinal vermelho correndo e começa a lançar objetos para fora do carro, inclusive celular. Aí existe fundada suspeita. E os agentes estatais têm de abordá-lo. Aí agora começa um outro ponto fundamental. Abordou. O que tem de fazer quando aborda? A primeira coisa que eu venho dizendo, sustentando e reiterando, e eu vou passar agora para vocês o que eu mencionei de passagem antes. O primeiro ato que o agente estatal, autoridade ou não, tem de praticar é informar ao suspeito, que aí já passa a ter o status de suspeito, por isso ele tem de ser informado, que se lhe assiste o direito de permanecer calado. Esse é o primeiro ato. Sob pena de nulidade da prova penal decorrente e de todas as demais que se lhe sucederem. Esse é o tema 1185, com repercussão geral, que será julgado no Supremo, e o Supremo irá dizer qual é o momento em que esse aviso tem de ser dado. Eu venho dizendo isso faz muito tempo, tem de ser o primeiro ato, porque fica muito fácil burlar isso a partir do momento, por exemplo, hipoteticamente, se for num momento posterior, pode ser extraído um elemento informativo do suspeito de maneira, entre aspas, informal, usado contra ele, e depois ele ser advertido. E aí qual é a lógica? Contraria a lógica, contraria o sistema do ordenamento jurídico, que é uma ordem e não uma Babel, e a ordem natural das coisas. Quando eu mencionei que eu traria um material de um curso, um dos cursos que eu fiz fora, é exatamente esse, sobre isso. Isso nos Estados Unidos se chama Miranda Warning, aviso de Miranda. Então, quando alguém disser para vocês, ou perguntar, houve o Miranda Warning, o aviso de Miranda, é esse tema aqui, ó. É um dos materiais do curso que eu fiz,
Isso foi o aniversário de 50 anos do precedente. Esses 50 anos foram completados no ano de 2017. O material está em inglês, eu posso digitalizar e enviar para quem tiver interesse. E aqui, ó, no ano passado, também, um Table Cases, que é um livro de casos concretos que relaciona um a um, olha aqui, ó, dos casos criminais principais julgados. E outro detalhe importante, até o ano de 2017, o Miranda Warning, ele já tinha sido invocado e citado nas cortes americanas, inclusive as superiores cortes estaduais, mais de 26 mil vezes. Então, o que foi esse precedente? Foi um precedente, Miranda era o nome do suspeito, Ernesto Arturo Miranda. O que aconteceu? Ele foi interrogado numa delegacia sem ter sido avisado que ele tinha esse direito de permanecer calado. E aí a Suprema Corte, anos depois, declarou a nulidade do caso justamente por ter faltado o Miranda Warning, ou seja, esse aviso de Miranda. E essa tese foi uma tese construída pelo professor Yale Camisar. Ele é um professor, era falecido, de direito e escritor norte-americano. Depois que aconteceu esse precedente e ele começou a ser invocado, hoje a primeira coisa que se faz é, inclusive se assiste em filmes isso, a pessoa ela tem de ser avisada no ato que ela tem o direito de permanecer calada como suspeita. Essa é uma prerrogativa do suspeito. Então, existe sim um cunho pragmático e esse é um tema que será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Tema 1185 da repercussão geral. Um outro tema fundamental e relacionado diretamente com a abordagem é justamente esse momento em que o agente estatal atua. Conforme a maneira como ele agir, como ele for atuar, o modo de proceder dele, em tese, pode acarretar o cometimento por ele de um crime de abuso de autoridade. Então esse é um outro ponto, um outro desdobramento. Sem prejuízo, é claro, das responsabilidades a serem apuradas nos campos civil e administrativo. Eu disse pode e eu disse em tese. Por quê? Porque é o direito penal do fato. Nenhum fato é igual ao outro. Direito penal do fato e das suas particularidades. Então, esse detalhe da abordagem, a abordagem ela tem de funcionar assim. Ela é regrada, ela é normatizada, ela é normada, e esse é o preço moderado que se paga por se viver num Estado democrático de direito. E é o preço moderado, como eu mencionei, porque todos podem e devem obedecer às normas, e o exemplo tem de vir do Estado. Tem de vir de cima, tem de vir do Estado, de acordo com o artigo 1º, caput, da Constituição Federal. É dele que se extrai o postulado da superioridade ética estatal. Essa superioridade ética estatal é que vai ou não legitimar a atuação dos agentes do Estado. E a legitimidade aqui, eu quero deixar bem claro, ela tem mais de um desdobramento. Tanto o normativo, por exemplo,
a legitimidade como a razão de ser que imprime racionalidade a um ato, e não racionalização, racionalidade. E no campo natural, ela é a autoridade natural emanada de um agente estatal que cumpre a norma. Então tem dois pontos, duas ideias que se complementam nesse ideal. Então, lembrando, esse caso é um caso emblemático do Miranda Warning, importantíssimo, que vai repercutir aqui nesse julgamento. E o mais interessante é que as pessoas têm de saber o seguinte: todos os órgãos estatais dotados de poderes normativos, sejam eles no campo administrativo ou no campo judicial, têm a tarefa, o dever de materializar direitos, prerrogativas e garantias fundamentais. Existe uma resolução sobre esse tema e uma recomendação, a recomendação 123 do ano de 2022 do CNJ, que determina que nos casos concretos se apliquem as normas de direitos humanos e mais a jurisprudência oriunda da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então está bem claro, existem as normas e elas têm de ser cumpridas. Aí entra o papel do jurista, do advogado criminal. Então, a partir dessas ideias, desses esclarecimentos, e me desculpando aqui pelo avançar da hora, eu devolvo a palavra com muitíssimo gosto para o eminente colega e fico aberto aqui para eventuais outros esclarecimentos, com, mais uma vez, agradecendo, fico muitíssimo agradecido pela oportunidade, espero ter contribuído aí de alguma forma no aprendizado. Professor, nós que lhe agradecemos. O senhor está disponível em um sábado, veja, poderia estar descansando aí, né, com sua família, mas tirou um bom tempo, mais de 1 hora, né, para dar uma palestra maravilhosa como essa. Eu estava até aqui comentando com meu esposo, veja, ele é policial, né, ele é tenente militar há mais de 30 anos, porque ele já está na reserva. E eu falei agora para ele que eu não sabia que não poderia abordar, sabe? Eu pensava que, por ser policial, poderia abordar qualquer pessoa. E hoje o senhor trouxe aí um tema que eu desconhecia, né? Primeiro tem que ter alguma suspeita, né? Isso é muito interessante, inclusive porque uma boa parte dos membros dos nossos grupos, eles querem ingressar nos concursos públicos, então isso é muito interessante, né? Esse foi um tema muito importante, muito necessário, inclusive abriu, né, concurso no estado de Minas Gerais. Então tem um pessoal aí que já estão se preparando para os concursos, então de fato essa palestra foi maravilhosa, né? Quero agradecer ao senhor, desculpa eu estar hoje muito emotiva, hoje de fato eu passei a tarde em um curso e quando eu abri, poucos minutos antes da palestra, a gente se depara, né, com essa situação que pegou os brasileiros de surpresa, né, infelizmente. Me desculpa pessoal. Mas... Quero agradecer a vocês também, que estão aqui sempre conosco. É um prazer imenso, a gente sempre está procurando profissionais gabaritados, como o Dr. Alexandre Lângaro. Vocês vejam aí, né? Que palestra riquíssima, que palestra maravilhosa. O pessoal aqui sempre agradecendo no chat, agradecendo pela palestra, uma palestra gratuita, a qual a gente também gera um certificado de participação gratuito também.
A gente só deixa para dar a palavra-chave no final, que esse certificado também ele vale para bater nas horas complementares, né, nas instituições de ensino. E só tenho a agradecer, professor, ao senhor, aos nossos convidados, dizer que a casa está de portas abertas sempre. O senhor é riquíssimo em conteúdos nas redes sociais. Gostaria de pedir que vocês fossem lá seguir ele. Ele está no Instagram como Dr. Alexandre Langaro, está no YouTube, está no TikTok. Tem muito conteúdo bacana, riquíssimo e que serve muito agora para o concurso público, né, professor? Muita Sim, coisa boa eu tenho. sim, tem. E assim, a ideia sempre é o aprimoramento pessoal e profissional, é o estudo constante, metódico, perseverando sempre, com disciplina, com técnica, e o principal é construir novas teses a partir desse bloco de constitucionalidade. Quando eu falo bloco de constitucionalidade, eu me refiro à Constituição Federal e ao direito internacional dos direitos humanos. E aí, desse bloco, é que tem de ter o cuidado de extrair o preceito e a norma que mais possa beneficiar a pessoa, como eu mencionei antes. Porque uma mesma norma, no mesmo caso concreto, ela pode beneficiar e pode prejudicar, como foi o caso do artigo 9, que eu mencionei, do Pacto Internacional dos Direitos Políticos e Civis. Então, é esse cuidado que tem de ter para evitar que se embaralhe um conceito interpretativo e possa, desse sistema todo, se extrair o melhor para o ser humano. Entende? O fundamento maior é esse. É conseguir, a partir dessa sintonia combinada entre normas internas e internacionais, o maior benefício para a pessoa com esse respaldo. Por isso que eu fiz muitíssimo gosto em trazer esse material aqui, e quem quiser eu disponibilizarei ele com rapidez. Eles tratam esses casos aqui de maneira muito, muito séria. Eles têm aniversários comemorativos e lá eles chamam, por exemplo, nos Estados Unidos, eles tratam como direitos civis, como regra. E tem de ser observado isso. E todos sabem e observam. Então aqui tem de ser a mesma maneira. A abordagem, por exemplo, ela requer, ela exige. E isso está escrito num código que foi elaborado no ano de 1940. Faz quase 100 anos. E a redação é original ainda. Tem de ter fundada suspeita. A fundada suspeita, insisto, é um fundamento relevante, é justa causa, se preferirem. Fundamento relevante e justa causa. Então, sem isso, a prova penal, ela se tem por nula, por absolutamente nula. Por quê? Porque ela violou um preceito fundamental. E a nulidade pode ser reconhecida, tem de ser reconhecida a qualquer momento, inclusive via habeas corpus, se for o caso. Entende? E outro detalhe que eu quis trazer e deixar claro, porque as pessoas têm, às vezes, um pouco de dúvida. Eu vou voltar a falar aqui em 1 minuto. A testemunha, ela também tem a si extensível o direito de não se autoincriminar. A testemunha. Isso vem ainda do Código de Processo Civil, artigo 379, que se aplica ao Código de Processo Penal por força do artigo 3º do Código de Processo Penal. Então é toda essa ideia que eu gostaria de passar, mas sempre, e aí veio o ponto essencial, com um cunho pragmático, para resolver casos concretos do dia a dia. Esse é o principal
ponto que eu gostaria de enfatizar. E também, ao mesmo tempo, mais uma vez, dizer que eu fiquei muitíssimo agradecido, honrado e feliz e estou sempre pronto para retornar aqui. É sempre uma enorme, uma imensa satisfação. E se tiver alguma pergunta, ficarei às ordens aí para eventualmente respondê-la. Professor e doutor Alexandre, o pessoal não colocaram até agora nenhuma pergunta, porque eu acho que estão como eu fiquei, né? Assim, sim, maravilhada com sim. essa palestra. Aqui o pessoal está dando parabéns. Muito obrigado. Foi sensacional, uma aula maravilhosa. Parabéns que o senhor tem uma mente, Laine, professor, você é sensacional, que aula maravilhosa. Parabéns, que mente você tem. Parabéns, professor. Muitíssimo obrigado. Botou show a palestra. O pessoal tudo aqui elogiando a palestra, porque realmente, professor, foi muito esclarecedora, muito necessária, né, a gente entender o que é o inquérito e o que é a abordagem e como é que tem que ser realizado o tipo da abordagem, né? Isso é muito interessante, eu gostei. Eu, como faço parte também do Conselho do Tribunal do Júri, quando o senhor fala, né, de permanecer em silêncio para não gerar provas, né, contra si mesmo, acontece sempre isso, já aconteceu em vários casos que eu estava. E assim, eu aqui aprendi muito, muito. Eu estou como coordenadora, né, como administradora, mas aqui a gente também está aqui aprendendo. E a palestra não é para eles, é para nós, né? Sim, e eu também aprendo muito, pode ter certeza. E essa parte que a colega colocou, do júri, é outro ponto que as pessoas confundem. Ninguém pode ser obrigado a comparecer à sessão do júri. Vai se quer. E eu não sabia. Pode existir uma estratégia defensiva de blindagem num caso concreto e a pessoa deixa de comparecer. O artigo 457, caput, do Código de Processo Penal permite isso expressamente. Está escrito? Não sabia. Artigo 457, caput. O júri será realizado com ou sem a presença do réu. Pois eu não sabia, porque a gente já teve até alguns que foram adiados porque não encontraram a pessoa. É o 457, Isso. 457 caput. O acusado vai se ele quer. Não sabia, tá vendo? Olha. Essa é uma estratégia, entende? Por que eu mencionei ao júri? Porque no processo, porque o júri é um processo, ele tem um procedimento especial escalonado, né? E aí o que acontece? O processo, entre aspas, comum, ele também tem uma regra, uma norma que permite, de maneira expressa, a pessoa deixar de comparecer aos atos judiciais, o que eu também recomendo sempre. Artigo 367. Só que as pessoas confundem a nomenclatura. Eles falam em revelia, e não existe revelia no processo penal. O que é a revelia? A revelia é a falta de defesa. E falta de defesa no processo penal gera nulidade. O que pode acontecer, e aí que eu falo do embaralhamento de conceitos, é a contumácia. Contumácia é outra coisa. Contumácia é deixar de comparecer. Revelia é outra coisa. Completamente diferente. Então pode haver sim contumácia. Agora revelia nunca. Porque sempre quando houver revelia, no processo penal haverá nulidade. Por quê? Porque tem de haver defesa ampla no processo comum e no caso do júri, ela vai além, ela tem de ser plena. É mais do que ampla. Entende? Então, esse tipo de minúcia técnica, às vezes, pode
fazer a diferença na hora de construir a tese e a estratégia de blindagem. Porque, às vezes, pode ser mais interessante a pessoa, como regra, deixar de comparecer e exercer uma prerrogativa fundamental. Os que aconteceram de não encontrar, acho que vai fazer um ano agora, porque a gente só pode ficar um ano, né? O outro a gente é dispensado, né? Aí o outro a gente volta. Vai fazer um ano. Eu acho que já teve 2 que foram adiados. Agora, vai ser agora, em novembro, porque eles não compareceram, aí foi adiado. Mas o que eu digo assim, ó, o não comparecimento da pessoa que está intimada, vamos supor. Se ela não for encontrada é outra coisa, entende? Mas mesmo depois que for encontrada, sei quando for encontrada, ela pode exercer essa prerrogativa de deixar de comparecer. Entende? Então, quem é que constrói a estratégia defensiva? É o advogado. Está escrito isso no Código de Ética e Disciplina da OAB, artigos 8º e 11º, ou 11, se preferir. E aí que se faz toda a defesa conforme a necessidade do caso concreto. Mas tanto num caso como no outro, no procedimento comum ou no especial escalonado, a pessoa pode deixar sim de comparecer. E mais um detalhe agora, falou do júri, eu me lembrei de mencionar. Aquele suposto princípio que diziam indúbio pro societatis, ou seja, indúbio para a sociedade, isso nunca foi positivado e tampouco existe. É outra coisa que tem de ser desmistificada. Por quê? Porque a presunção qual é? De inocência. É isso que está positivado. É a presunção de inocência. E esse suposto brocardo, princípio, ou seja lá o que for, ele nunca foi positivado. Nunca existiu uma lei dizendo ou mencionando ele. O que se tem é a presunção de inocência. Presunção de inocência que ela não se enfraquece nem mesmo com uma confirmação em tribunal local, regional, federal ou estadual de uma sentença condenatória. Ela não deixa de existir e nem se enfraquece. Só quando houver o trânsito julgado, ou seja, quando a sentença passar a ser irrecorrível, quando não couber mais recurso. É isso. Ô, professor, e deixa eu lhe dizer, no caso até de um júri pode recorrer, né? Aí pode recorrer mesmo, né? Pode, claro que pode. Pode sim. O que tem aí no Código de Processo Penal, eu sou um pouco a ver, vou dizer assim, eu tenho uma tese que eu escrevi em livros e tenho ela, que uma outra hora eu posso disponibilizar. Para mim, o júri, ele é inconvencional aqui no Brasil. Ele nem passa pelo exame de convencionalidade. Por quê? E aí, nesse artigo que eu falo sobre o júri, tem no site da Escola Superior de Advocacia, que eu escrevi para eles isso, de São Paulo. Ele tem um período, ele teve validade, no meu entendimento, que é praticamente isolado aqui. Isso eu tenho de reconhecer, mas é o meu entendimento. Eu disse que o júri teve validade até a Convenção Americana de Direitos Humanos ser promulgada aqui no Brasil, que aconteceu em 1992. Por quê? E aí vem aquela ideia que eu mencionei das normas. O que acontece? Pelo Código de Processo Penal, você pode recorrer, mas você nunca vai conseguir absolver recorrendo. Você pode, no máximo, conseguir um novo júri. Mas ninguém tem como modificar ou revisar o conteúdo da decisão do jurado que é imotivada. É sim ou não. Guilty or not guilty. Aí o que acontece? A Convenção Americana,
no seu artigo 25, ela fala claramente que todos têm de ter o acesso a um tribunal para revisar o conteúdo da sentença. E isso não acontece no júri. Então, para mim, e isso está escrito ali, quem quiser pode consultar esse site que tem o meu artigo ali, e tem nos livros que eu escrevi sobre isso também. Para mim, ele não passa pelo filtro da convencionalidade, ou seja, é inconvencional porque essa parte contraria esses preceitos decorrentes da Convenção Americana de Direitos Humanos. Entende? Então, justamente por isso, porque o tribunal ele pode mandar que se realize outro júri, mas ele nunca vai poder dizer, por exemplo, absolvo quando o júri condenou ou vice-versa. Ah, sim, sim. Entendeu? E esse artigo 25 da Convenção é bem claro, quando ele explica e determina que os estados têm o dever de ter um tribunal para revisar isso. Eu sei que eu sou voz isolada, mas é assim que eu penso nesse caso. E uma coisa também que, assim, eu sou um pouco contra, é porque a maioria, né, não tem muito conhecimento. Às vezes, é pessoas que não têm conhecimento técnico, né, e faz parte do conceito de sentença, e às vezes não entende o que está acontecendo. Aí, às vezes, no começo, né, julga, condena, embaixo, absolve. Ou então, absolve e condena, porque entra em contradição de certa forma, né? Então, uma vez que absolveu, infelizmente. É isso. E tem um Deveria outro... ser. Exatamente, e tem um detalhe, quer ver, ó? Esse ponto aí é fundamental, que a colega tocou. Da pessoa leiga. Ela vai dizer sim ou não, condena ou absolve, sem fundamentar. E tem um outro problema. Normalmente, as pessoas, os jurados, usam as provas do inquérito. Eles leem, na época do papel, era mais a gente via que era mais no inquérito ali, entende? E o Código de Processo Penal proíbe isso. O juiz tem de formar a sua convicção, isso está escrito também, artigo 155, pela livre apreciação da prova em contraditório. Ele não pode fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos constantes do inquérito policial. E isso tem tudo a ver com o tema da nossa aula de hoje. Agora, no júri, isso acontece. Acontece, é isso que eu ia lhe dizer agora. É. E aqui Então tem mais esse detalhe. Artigo 155 do Código de Processo Penal. Quer dizer, no júri tudo isso é esmagado, é atropelado. do Código Penal, 155, né? É Código de Processo Penal. Artigo 155, que trata da prova, da necessidade do contraditório e proíbe que num processo comum, por exemplo, vamos supor aí de furto ou roubo, se condene alguém a partir apenas dos elementos coletados no inquérito. A lei proíbe isso. A prova tem que ser realizada mediante um contraditório fogo cruzado. Contraditório significa fogo cruzado, judicial. E um detalhe importante também, agora que veio à mente o processo, o juízo de garantias, sempre quando houver qualquer investigação criminal instaurada pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, o PIC, que é Procedimento Investigativo Criminal, que tem bastante, de imediato o juízo das garantias tem de ser comunicado sobre esse fato. Tanto a instauração do inquérito como do procedimento investigativo criminal. Isso consta no Código de Processo Penal a partir daquele, entre aspas, pacote anticrime. Entende? É outro ponto interessante que tem de ser observado. Tá vendo? A gente
passar a noite aqui, viu, professor? Porque, assim, é um tema que eu sou apaixonada. Mas aí seria interessante um tema, Tribunal do Júri. Pode ser. Júri seria um tema muito interessante, né? Apesar de eu ter essa ideia, essa visão, sabe? Eu sei que, eu acho que sou voz isolada, mas eu penso assim e tem respaldo isso. Se lerem o artigo 25 dessa convenção americana sobre direitos humanos, ele deixa isso bem claro. Entende? E eu anotando aqui, sai anotando. Vai anotando. E quer ver, e está bem detalhado esse artigo no site da ESA-SP. Tem uns quantos artigos ali, e um deles é esse, da Escola Superior de Advocacia de São Paulo. Paulo, né? É. Professor, muito obrigado. Desculpa Não, ter prolongado. foi um privilégio, uma enorme satisfação. E a palavra-chave é investigação. Investigação. É a palavra-chave, tá, pessoal? Professor, muito obrigado. Aproveite amanhã o seu domingo. Hoje a gente tomou muito o seu tempo. Imagina, foi um privilégio, um prazer, uma enorme satisfação, repito. Estou sempre às ordens aí para voltar. E quem quiser entrar em contato, tem toda a liberdade. Obrigada mesmo. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Estamos aqui sempre à disposição. Temos nossos grupos. Pode chamar no privado, tá certo? E, professor, muito obrigado, viu? De coração. Que Deus lhe abençoe. Muitíssimo agradecido. Um abraço a todos, uma ótima noite aí, um excelente domingo para todos. E sigam ele, viu? Muito obrigado. Muito conteúdo, muita coisa boa. Vão lá no Instagram, Dr. Alexandre Langaro. Por favor. E por nós também. Dê aqui, deixe o seu like, se inscrevam. Dê o seu joinha, né, professor? É isso aí. Tchau. Muito obrigado, uma ótima noite a todos aí. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tem alguém no TikTok ali ainda? Aqui, ó. Alguma pergunta, pessoal? Terminei no outro canal aqui. Se vocês quiserem. Estou sem conseguir ler daqui. Tem alguma? Vamos ver aqui. Dá um refresh para quem entrou, teu tema, enquanto tu lê. Pessoal, o tema aqui dessa live de hoje, que foi transmitido pelo YouTube, era a abordagem policial e o inquérito. Boa noite, Ricardo. Ele disse que está me seguindo e quer estudar mais. Muitíssimo obrigado, seja sempre bem-vindo. Quem quiser me contatar, pode me contatar diretamente, aí pelo TikTok ou pela mensagem de texto. E eu tenho bastante material aí para disponibilizar. Eu dou curso seguido aí, assessoria para colegas. Aqui, ó, uma pergunta interessante, ó. Se o MP pedir a requisição do inquérito policial, o delegado é obrigado a fazer, depende. Acho que aqui... A pergunta é depende. Como regra, sim. Por que eu me refiro que como regra, sim? Porque eu tenho até um post aqui no TikTok sobre isso, no sentido de que ninguém pode ser obrigado a cumprir ordem ilegal, seja ela do Ministério Público, seja do Poder Judiciário, oriunda de qualquer órgão judicial. Sempre quando uma ordem for ilegal,
existe o dever de a pessoa recusar o cumprimento, exercendo assim a cidadania e, por conta disso, homenageando assim o Estado Democrático de Direito. E o respaldo fundamental aí é o artigo 1º, caput, inciso 2º da Constituição Federal. Então, como regra, a resposta é sim, tem de cumprir. Sempre e quando a ordem for legal. Se ela for legal, cumpre, tem de cumprir. Se descumprir sendo legal, o que acontece? Pode responder criminalmente. Agora, se for ilegal, tem o dever de descumprir. Tem alguma outra pergunta? Requisição. Aqui uma outra pergunta do Felipe. O que o senhor acha da produção de provas durante o inquérito? Ela não pode ser utilizada? Depende, se for prova coletada ilicitamente, aí o que acontece? O agente ou a autoridade que coletou ilicitamente uma prova, ela pode responder nos campos civil, administrativo e criminal. E a prova tem de ser desentranhada. E tudo que veio como consequência imediata e direta dessa prova tem de ser desentranhado também, tem que ser retirado do processo dos autos. Sejam eles físicos, que hoje praticamente nem existem mais, ou eles digitais. Então, a prova, ela tem de ser coletada de maneira lícita e mais, mesmo que coletada de maneira lícita, para ela poder condenar alguém, ela tem de passar pelo contraditório judicial. Isso eu acabei de dizer no curso. Ou seja, a prova produzida apenas no inquérito, sem ser confirmada judicialmente, ela não serve para condenar ninguém. Tem de haver o contraditório, o fogo cruzado judicial em juízo, com o autor, Ministério Público, e o réu. No caso do júri, é um pouco diferente, porque o jurado, ele diz o sim ou o não, sem fundamentar, sem motivar. E isso mencionei também na live, no canal, onde eu deixei claro que, para mim, o júri ele é inconvencional aqui no Brasil. Ele teve um prazo de validade, mas eu sou uma voz isolada nesse ponto. Mas eu tenho fundamento para debate. E eu invoquei esse fundamento e expliquei ele. E tem artigos e livros publicados sobre isso. Tem o site da Escola Superior de Advocacia de São Paulo, onde eu escrevi sobre isso. Façam uma busca na internet que tem esse artigo, e a partir dele, quem quiser debater, pode me contatar. Gostei do que bela telha. Se o MP pedir a requisição do inquérito... Esse eu respondi antes. Para não acabar prejudicando o processo, correto? Esse aqui... Sim, é mais ou menos isso. E o que eu mostrei antes, o que eu falei antes para o pessoal no curso, a partir do momento em que um suspeito é abordado, e aqui, ó, talvez o pessoal aqui do TikTok nem tenha visto. Segura um pouquinho aqui, por favor. Ó, é esse aqui, ó, o material que eu mencionei sobre o Miranda Warning. Miranda Warning significa aviso de Miranda.
É aquele caso que já tem mais de 50 anos, que foi julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Quem quiser esse material pode me contatar, eu digitalizo e envio. E o Supremo Tribunal Federal, aqui no Brasil, no tema 1185 da repercussão geral, ele vai julgar qual o momento exato que esse aviso tem de ser dado para o suspeito quando ele for abordado, pressupondo que tenha sido abordado de maneira correta, o que quase nunca acontece. E aí, eu já defendi a minha tese e reitero ela aqui. A primeira coisa que o suspeito tem de receber é esse aviso, o Miranda Warning, o aviso de Miranda, ou seja, o agente ou autoridade estatal que se ele abordar, a primeira atitude, o primeiro ato tem de ser esse, avisar que ele tem o direito de permanecer calado, sob pena de nulidade da prova penal daí decorrente. Esse é o ponto essencial. E tudo que vier dela será imprestável e terá de ser descartado dos autos. E conforme for a abordagem, e conforme for a maneira que se violou a lei no ato em si de abordar uma pessoa, um suspeito, por exemplo, abordou por abordar, o que seria um disparate, a pessoa pode cometer, em tese, o crime de abuso de autoridade. Tanto o agente como a autoridade estatal. Por que eu disse pode? Porque depende do fato concreto, é o direito penal do fato e das suas particularidades. Nós podemos marcar uma outra live, uma outra hora para esclarecer bem esse ponto, porque as pessoas têm dificuldade nesse problema da abordagem. E eu vejo que, inclusive, muitos profissionais que atuam no campo jurídico, eu vi agora há pouco no outro canal onde eu estava transmitindo, a maioria tem essa dúvida sobre o suspeito. A regra geral é o seguinte: ninguém pode ser abordado. Isso tem que ficar claro. Ninguém pode ser abordado por agente estatal ou por autoridade, salvo se existir fundada suspeita. O que significa isso? Vou repetir. Justa causa, fundamento relevante. Fora disso, o ato se constitui ilegal e, em tese, e hipoteticamente criminoso. Eu estou sem conseguir ler aqui. E sim, essa eu já respondi. Tem 11 mensagens aqui. Aqui a pessoa pergunta, ó, é fora do assunto, mas eu vou responder. O que é o crime continuado? O crime continuado é uma ficção jurídica. E ela serve para evitar que se caia no absurdo. Exemplo, suponha-se um furto. A pessoa entra num estabelecimento qualquer e acaba furtando. Furta produtos e depois volta, furta mais, digamos, uma meia, depois outra, e no total, exemplificativamente, 100 meias. Sem a existência do instituto jurídico do crime continuado, o que se teria? Se teriam 100 furtos.
E aí, vocês imaginem a pena que poderia chegar essa pessoa com esses 100 furtos supostamente cometidos. Continuação da pergunta. Tá. Estou pegando só o telefone aqui para acompanhar. E qual é a ideia? Essa ficção jurídica, ela serve, nesse caso exemplificado, por exemplo, para dizer que houve apenas um furto e aí a pena dele vai ser aumentada de acordo com o número de furtos que aconteceu, podendo chegar a 2/3. Ela visa a beneficiar a pessoa que cometeu esse furto, justamente, por exemplo, para que se evite, como eu mencionei, que se chegue a uma pena perpétua. Porque uma pessoa, por exemplo, furtou camisetas, digamos, num local, ele furtou 50 camisetas, seriam 50 furtos, teoricamente. Então, no Código Penal existe essa ficção, e essa ficção, ela tem um regramento na pena. A pena vai ser modulada a partir do número de infrações. Então, ela existe, essa ficção jurídica, para beneficiar, para evitar o absurdo, que uma pessoa chegue, por exemplo, hipoteticamente, aqui nem existe, mas numa pena de 500 anos para um furto de um valor, digamos, de R$1.000, R$2.000. Ninguém está entrando aqui no postulado de insignificância, é um exemplo diferente. Mas o crime continuado significa isso. E ele está previsto no artigo 71 do Código Penal. Por que no Brasil não temos prisão perpétua nem pena de morte? Depende. Pode ter, sim. Em caso de guerra declarada, existe a pena de morte e ela é executada por meio de fuzilamento. E quem faz isso é um carrasco. Isso em caso de guerra declarada. Agora, em período de normalidade, o máximo pelo Código Penal é 40 anos. E o Supremo validou. Eu penso ser inconstitucional e inconvencional. Por quê? Porque pelo Tribunal Penal Internacional, pelo Estatuto de Roma, a pena máxima é de 30 anos. Então, no caso de conflito de normas, deveria prevalecer a que mais beneficia a pessoa. Então, 30 ao invés de 40 anos. O pessoal está perguntando se vai ficar gravada essa live. Sim, eu consigo. No YouTube, no teu canal e no Pode Dialogar vai ficar. Aqui as pessoas, alguns seguidores perguntaram, ela vai ficar gravada? Eu acredito que talvez já esteja disponível, talvez, no canal Pode Dialogar, no YouTube e depois no meu. Assim que eu conseguir reunir o pessoal e a equipe aqui, eu vou disponibilizar num dos meus canais do YouTube, que eu tenho mais de um. Um é sobre direito e o outro eu falo sobre inteligência espiritual. Se alguém tiver interesse numa live sobre inteligência espiritual, a gente pode marcá-la. Falo-ei com muito gosto. É isso aí então, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pelo comparecimento de todos no sábado. E para lembrar, quarta-feira, todas as quartas, às 6 horas da manhã, eu tenho live aqui no TikTok. Todas as quartas. Lembrando, todas as quartas-feiras, tema novo,
com aprofundamento de conteúdo temático próprio e específico no campo do direito penal. Quarta-feira, 6 horas da manhã, todas as quartas. É isso aí, Ricardo. Ricardo Silva aqui, ó, diz: inteligência espiritual será ótimo. Muitíssimo agradecido. Conheça o meu canal, visite o meu canal e sugira, dê dicas. É muito importante esse feedback. Muito obrigado, pessoal. Um feliz sábado e um excelente domingo. Que Deus abençoe a todos aí. Graças e paz vos sejam multiplicadas. Até mais.